Nesse vídeo nós vamos ver 3 formas de se categorizar o aprendizado de máquina. Elas podem ser em relação ao problema, o tipo de treinamento ou a generalização de cada algoritmo. Em relação ao tipo de problema, nós podemos dividir o aprendizado de máquina em 3 grandes grupos, não limitado a esses 3. O aprendizado supervisionado, quando a base de dados que temos em mão já fornece as respostas. O aprendizado não supervisionado, quando a base de dados não tem as respostas. E o aprendizado por reforço, que muitas das vezes nem a base de dados nós temos. O aprendizado supervisionado tem 2 grandes divisões, não limitadas a essas 2, que são classificação e regressão. Vamos ver um exemplo de regressão. Aqui nós temos um código em Python que gera um gráfico parecido com esse apresentado. Nesse gráfico, nós temos no eixo horizontal os valores fornecidos pela base de dados. Esses valores a gente chama de característica. E o resultado está no eixo vertical. O nosso objetivo é encontrar uma função que tente generalizar esses dados para quando aparecer novos dados, novas características no eixo horizontal, esse algoritmo, essa função dê a resposta. Veja que sempre vai acontecer algum erro. Existem formas de pouca generalização que o algoritmo decora cada uma das amostras que tem ali, mas isso faz com que o algoritmo erre para amostras novas. Vamos ver um exemplo de classificação. Aqui, novamente, um código que gera esse gráfico. E o objetivo da classificação é compreender, encontrar uma função que separe, que distingua quadrados verdes de círculos vermelhos. Vamos ver um exemplo de aprendizado não supervisionado. Aqui nós temos o código em Python, que gera o gráfico parecido com esse apresentado na tela. Um dos objetivos do aprendizado supervisionado é encontrar grupos, correlação entre as amostras da nossa base de dados. Nesse caso aqui, o algoritmo tentaria descobrir quais são os grupos aqui, sem ter nenhuma outra dica além das características. Nesse caso específico, eu sei quais são os grupos reais, e vejam que para selecionar os grupos seria uma tarefa bem complicada usando só essas 2 características. Um exemplo de aprendizado de reforço é o clássico exemplo do pêndulo invertido. Nele a gente pode controlar o carro para a direita e para a esquerda. No caso, o nosso programa tem que controlar o carro para a direita e para a esquerda, tentando manter o pêndulo no alto, manter o pêndulo de pé pelo maior tempo possível. Esse tipo de aprendizado ele é diferente dos anteriores, porque muitas vezes nem a base de dados é necessária, você tem um simulador ou muitas vezes o próprio equipamento. Outra categorização do aprendizado de máquina em relação ao tipo de treinamento, que pode ser batch ou online. Treinamento em batch, todo o conteúdo da base de dados é fornecido para o algoritmo durante o treinamento. Já no treinamento online, somente parte da base de dados é fornecida para o treinamento. Isso pode ser porque o sistema foi implementado antes de ter todos os dados disponíveis e de acordo com que os dados vão surgindo no sistema implantado, ele vai atualizando, ou pode ser para lidar com um grande volume de dados que não caiba na memória. No caso, um exemplo disso aí é Big Data, que tem uma quantidade de dados que não cabe na memória de um computador ou de um servidor de uma vez,
precisa de se usar técnicas de aprendizado incremental. E outro é o tipo de generalização, que pode ser baseado em instância, modelo. Esse baseado em modelo tem outras subdivisões. Aqui, um exemplo de generalização baseada em instância. Nós temos dois grupos aqui, bolinhas azuis e quadrados amarelos. Como a gente poderia classificar essa nova instância, esse X vermelho? Ele pertence a bolinhas azuis ou quadrados amarelos? A gente pode procurar o vizinho mais próximo dele e assim a gente consideraria ele um quadrado amarelo. Agora, se a gente considerar os três vizinhos mais próximos, esse X, pelo voto da maioria, poderia ser escolhido como uma bolinha azul. A generalização baseada em modelo, nós geramos uma função que vai separar essas duas classes e, dependendo do lado dessa função que aparecer a nova instância, ela será classificada de acordo com aquela classe. No próximo vídeo nós vamos ver como configurar um ambiente para estudar o aprendizado de máquina.